Ele é digno, poderoso, digno do nosso louvor. Aleluia. Pai Celestial, muito obrigado. Muito obrigado porque este foi o dia que fez o Senhor. E nós recebemos esse dia. Nós recebemos esse dia como um presente, como uma dádiva do Senhor. E recebemos com alegria. Pai, muito obrigado porque estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui, Pai, com os corações abertos para receber a semente da Tua palavra. Queremos declarar a Satanás e seus demônios que não tem poder, que não tem autoridade nenhuma sobre este lugar. E nós damos uma ordem de comando que vocês não têm poder e autoridade para tocar na vida de ninguém aqui e nem de roubar a semente da palavra de Deus que será lançada hoje. Pai, queremos declarar que será uma noite de edificação, uma noite, muito obrigado, já de salvação. Damos glória ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado porque sabemos que a Tua presença é real nesse lugar e que possamos mais um dia crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Aleluia. Amados, queria saudar a igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz. Amém? Vocês recebem essa graça e essa paz? Amém. Podem se assentar, fiquem à vontade. Vocês estão na casa do Abba, Pai. Amém? Queridos, queria... No ano passado, foi o último culto do ano passado, eu trouxe um princípio a respeito de que somos filhos de Deus. Amém? Alguns aqui receberam até uma identidade nova antes de sair do culto. Todos receberam uma identidade de filhos de Deus. E quantos filhos de Deus tem aqui hoje? Amém? Você é filho? Amém. Você é filho de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Isso aí. Então estou aqui hoje para falar com filhos de Deus. E... Tá, Guilherme, mas agora? Eu sou filho de Deus. E aí? O que eu faço? O que eu tenho direito? Porque, às vezes, nós temos uma identidade e não sabemos como utilizá-la. Não sabemos a maneira de se comportar nessa nova identidade. E eu queria dar sequência nesse pensamento, porque eu não queria deixar simplesmente uma carteirinha na sua mão, sem te dar uma orientação agora do que fazer. De como agir como um filho de Deus. E eu queria hoje, com a graça de Deus, trazer um princípio para vocês dessa nova identidade que é: filhos são herdeiros. Você é herdeiro de Deus? Amém? Então, Guilherme, o que é ser herdeiro de Deus? E eu queria dar uma explanada nesse assunto, para a gente crescer. Porque é muito triste, às vezes, ver algumas pessoas já com anos e anos e anos e anos de igreja, velhos, 30, 40 anos de igreja, tem uma identidade e não sabe como usar. E o tempo é agora de nós começarmos a usufruir dessa herança da nova identidade. E eu queria trazer um pensamento para vocês a respeito desse assunto. E o texto base que eu queria utilizar sobre esse assunto está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. Que diz assim, Romanos 8, do versículo 14 ao versículo 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus,
confirma ao nosso espírito, agora de adotados como filhos de Deus, que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para também com Ele sejamos glorificados. A partir do momento que você recebe, hoje o João Pedro recebeu o Espírito de Deus na vida dele, ele recebe uma adoção de filho. E a partir de agora, o João Pedro tem o direito de usufruir de uma herança na nova identidade de filho de Deus. Aquilo que Deus tem, também agora é de direito do João Pedro. E agora é de direito meu e seu. Porque nós somos filhos de Deus. Agora, da nossa nova identidade, uma nova criação, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, assim como diz ali no versículo 17. Quer dizer que eu e você temos agora um irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, e temos a mesma herança que ele tem. Quer dizer que nós somos iguais a Jesus. O mesmo direito que Jesus Cristo tem é o mesmo direito que você tem hoje, como filho de Deus. E agora, sabendo que Deus é nosso Pai, tudo o que Deus tem também é nosso. E essa é a nossa herança. É entendermos que tudo aquilo que o próprio Deus, o próprio Filho, deixou escrito na palavra dele para nós, é nossa por direito. Você tem direito de usufruir de tudo isso, porque agora você é um filho de Deus. Tudo que eu e você recebemos da parte de Deus, somente vem através da herança dele para nós. O que eu quero dizer com isso? Não tem nada que eu faça, não tem nada que eu cumpra, não tem nada que eu obedeça que me faça ter direito à herança de Deus. A partir do momento que eu tenho um pai, que é o próprio Deus, eu tenho direito à herança dele. Eu não preciso fazer certas coisas para mim atingir essa herança, conquistar essa herança. Não tem mérito nosso. O mérito é todo de Jesus, porque através da obra de Jesus Cristo, nós temos acesso a essa obra hoje, e a partir dessa obra, nos tornamos herdeiros, co-herdeiros com Ele, da herança do nosso Pai Celestial. Tudo que Deus fez através de Jesus até hoje, para mim, é para mim e para você. Tudo que Jesus Cristo fez para mim e para você até hoje, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus fez até hoje, é para deixar para mim e para você uma herança maravilhosa. E é sobre essa herança que eu queria conversar com vocês hoje. E daí, Guilherme? Tá. E qual é essa herança aí? Qual é essa herança? Está falando dessa herança, mas não falou qual que é. E eu vou trazer alguns princípios a respeito dessa herança para vocês. Primeira, você é livre. Você é livre. Hoje temos, como filhos de Deus, acesso à liberdade dada através de Jesus Cristo para nos relacionarmos com Deus. Antes nós tínhamos, na época da lei, tínhamos que cumprir uma série de regras para tentar se achegar perto de Deus. Hoje não, hoje Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho para que você possa chegar com confiança diante do teu Pai e se relacionar com Ele. Você é livre. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 a 22. Olha lá o que está escrito. Hebreus 10, do versículo 19 ao 22. Portanto, meus irmãos, ei, aqui todo mundo filho de Deus e irmão, amém? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, Ele, Jesus, nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Que texto lindo, amados. Hoje, através de Jesus, você pode se aproximar com confiança, com liberdade diante do teu Pai. Um outro ponto de liberdade, hoje, você tem liberdade para dizer não. Hoje você tem liberdade para dizer não. Porque quando estamos no mundo, estamos numa outro cenário, numa outra atmosfera que estamos aqui hoje, você não tem liberdade. Você não tem liberdade para dizer não para o pecado. Você não tem liberdade para dizer não para algo que te tira do caminho. Porque se você não concordar, todo mundo vai tirar sarro da minha cara. Se você não concordar, eu sou muito careta. Não. Hoje, como filho de Deus, Deus te deu a liberdade para dizer não. E você pode dizer não, porque você é livre em Cristo Jesus. Amém? Dizer não ao pecado, queridos, é ter uma ação de coragem, através do Espírito Santo que está dentro de você. Porque ali, como diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Aqui, esse espírito de ousadia, esse espírito de poder, esse espírito de liberdade te dá aquela plena consciência que você fala: não, isso eu não posso, isso eu não quero, isso não é para mim, isso não é minha herança. Isso não é minha herança. A herança que eu tenho é tudo aquilo que meu Pai Celestial tem para mim, não o que o mundo tem para mim. Uma outra herança, queridos, que eu queria deixar para vocês, é que vocês são perdoados de todos os seus pecados, do passado, do presente e também do futuro. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: olha o tempo, agora. Quer dizer, amanhã? Depois de amanhã? Não. Agora, pois já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, você é cordeiro com Cristo, você é herdeiro de Deus e agora você não existe mais sobre a sua vida nenhuma condenação. Se alguma pessoa, não, mas você, não. Em Cristo Jesus não existe condenação sobre a minha vida. Porque eu estou em Cristo, eu sou filho, eu sou herdeiro e não existe condenação sobre a minha vida. Amados, nós, filhos de Deus, através da herança do nosso Pai sobre as nossas vidas, também temos direito a uma vida abundante. Também temos direito a uma vida vitoriosa em todas as áreas das nossas vidas. Temos direito de usufruir de tudo isso. E é tempo de usufruir de tudo isso. Em respeito à abundância, o nosso irmão mais velho, Jesus, deixa um texto lindo, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10. Jesus diz: o ladrão, Satanás, o mal, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso é uma herança sobre a sua vida. Você tem direito, como filho de Deus, de usufruir de uma vida abundante. Você tem direito de usufruir de uma saúde divina, de uma saúde perfeita. Olha lá o que está escrito em Romanos, capítulo 8, no versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, amados, esse Espírito habita dentro de vocês. Habita. A partir do momento que o João hoje, e o João
conduziu a oração junto com ele. Encha-me do teu Espírito. Você tem esse Espírito que agora, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você tem direito de usufruir dessa herança de saúde, porque o próprio Espírito de Deus habita dentro de você. E ele influencia dentro da tua vida, dentro da tua saúde, dentro do teu corpo, para você usufruir também dessa saúde. Sobre a nossa família, nós também temos direito a uma herança. E qual herança? Lá em Josué, na parte B do versículo 15, lá do capítulo 24, lá no final diz que eu e a minha casa, hoje eu já gosto de usar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não gosto de usar coisas assim, verbos do passado, porque esse texto foi escrito antes de Jesus. Agora eu me posiciono a partir de Jesus, que é a partir do Espírito da fé que habita em mim. Já eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque isso é uma herança de nós, filhos de Deus. Sobre as nossas finanças, em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, diz que, pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor a vocês, por amor a mim, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Você tem direito a essa herança. Também, sobre as nossas atividades, dentro da escola, dentro do trabalho, aonde você está estabelecido, onde Deus te colocou, tem uma promessa sobre a sua vida. E nós relemos esse texto aqui várias e várias vezes, que é Salmo 1, versículo 3. Ele é, mas agora tira o ele, coloca eu. Eu sou como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha, e tudo que eu faço será bem sucedido. Então é direito seu viver também com essa herança. Temos acesso a todas as bênçãos celestiais. Imagina ter acesso a tudo isso, tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo através de Jesus, agora é de acesso nosso. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Uma outra herança que eu acho maravilhosa, às vezes tem gente que fala assim, eu sou vencedor. Eu falo, eu não sou não. Eu sou mais do que vencedor. Porque eu baseio a minha vitória não no que eu faço. Eu me baseio na vitória de Jesus. E eu usufruo da vitória de Jesus. Por isso eu sou mais que vencedor. Porque Ele venceu por mim. E eu usufruo da vitória que Ele conquistou por mim. Então você é mais do que vencedor. Isso está lá em Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas as promessas, amados, todas as bênçãos que estão descritas na palavra de Deus, são de nosso direito por herança, porque agora somos filhos de Deus. Então aquela identidade que foi dada para vocês, tudo isso que eu li até agora, todas essas palavras, todas essas promessas, ela é de teu direito e de meu direito agora. E você pode usufruir de tudo isso. Mas Guilherme, você pegou, falou que eu sou filho de Deus, falou das heranças que eu tenho. Mas como que eu faço agora? Como que eu faço agora? Porque às vezes, é como se tivesse assim, eu tô aqui, sou filho de Deus, aí tem um vidro aqui na minha frente, tem como se fosse uma vitrine, e a vitrine, atrás da vitrine está
toda a minha herança. Tá, mas agora eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei da minha herança, mas agora como que eu faço para mim pegar ela? Como que eu faço para mim usufruir dessa herança? Como eu preciso me mover a partir disso? E um princípio que eu queria trazer para vocês. Uma das maneiras mais eficazes para você usufruir da sua herança, além de crer nela, é declarar ela, é confessar ela. Essa é a obra da fé. A obra da fé é crer e declarar. Crer e declarar. Aquilo, quando tem um texto, acho que é 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 19, e 19 e 20, é que em todas as promessas nós já temos o sim e o amém. É quando você crê nisso, você admite isso, só que você agora confessa isso. Nós, como filhos de Deus, só possuímos da nossa herança aquilo que nós cremos e declaramos. Olha só um exemplo, o mesmo exemplo hoje, João, eu só estou usando você de exemplo hoje, que é uma chave maravilhosa para isso, tá? Então, me desculpe, mas eu vou te usar como exemplo hoje. Lá em Romanos 10, no versículo 9 ao 10, diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aqui salvo ali, só levando um pouquinho para o lado mais teológico, no grego é a palavra sozo, que te dá uma herança. A palavra sozo é uma herança sobre a sua vida. E ali o texto é muito claro. Você tem que crer e confessar. Aquilo que você crê e confessa, você acessa. Dá para entender? Então, não adianta simplesmente você pegar, eu tenho um texto bíblico, beleza, eu creio. Silêncio. Não. Pega esse texto bíblico e confessa ele. Declare esse texto bíblico. Crer e declarar aqui é o admitir e crer na palavra de Deus e confessar essa palavra. Isso nos dá acesso para nós desfrutarmos dessa herança. Olha um outro exemplo também, que o apóstolo Paulo utiliza também lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do 13 ao 15. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso falei. Então, vocês pensam, aqui, criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Então, existe uma ordem para que essa herança se torne disponível. E quando você crê no teu coração nessa palavra, você confessa essa palavra, você declara essa palavra. Isso, amado, sobre todas as circunstâncias da sua vida. Essa herança que eu estava dizendo para vocês antes, todas que você tem acesso na família, no trabalho, em qualquer atividade que você faz, na sua saúde, nas suas finanças, essas palavras que eu declarei aqui, isso você tem que crer e confessar. Você tem que confessar essas palavras, para que essa herança se torne disponível para você pegar. Da mesma maneira que Deus, em Gênesis, na criação, Deus, ele via uma situação caótica, trevas, escuridão. Deus cria, com certeza Deus cria no coração dele, e ele declarou: luz. E a luz houve. Então, entende o poder da declaração? O poder da declaração te dá acesso a você a usufruir da tua herança.
Através da nossa nova identidade, nova criação que Deus nos fez, nós temos que crer nessas verdades e que temos uma herança, que estão na palavra de Deus. E nós precisamos agora pegar toda essa herança que foi nos colocada no coração e confessar, declarar ela o tempo todo. Através da nossa fé e da nossa declaração de confissão, nós temos acesso e podemos experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, que somos filhos. Então, e às vezes você pode estar passando por uma situação complicada dentro da sua casa, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade. Tantas circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia. E essa palavra que nós recebemos como herança, e que agora nós vamos confessar, ela tem poder para mudar as circunstâncias, para trazer vida onde havia morte. Você tem esse poder agora como filho de Deus, em declarar essa herança, e você acessar essa herança. Olha lá em Romanos, no capítulo 4, a parte B do versículo 17. Como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama, confessa, ele declara a existência às coisas que não existem, como se já existissem. Ele pega aquela palavra que ele tem, que é a herança dele, ele declara essa palavra que é a herança dele sobre as circunstâncias, e ele chama a existência aquilo que ele quer ver, que é o quê? A herança dele. E você começa a acessar e experimentar da sua herança. Então, assim, eu sei que às vezes é um pouco complexo, às vezes para entender tudo isso, mas não basta a gente viver por trás da vitrine. A gente tem que entrar e usufruir do que está na vitrine. Então, você entendendo a tua nova posição, que você é filho de Deus. Amém? Todos aqui são filhos de Deus? Amém. Vocês também são herdeiros de Deus. Tudo aquilo que Deus tem também é de direito de vocês, de nós usufruirmos hoje. E para usufruirmos, nós temos agora não passo a passo. Mas existe um segredinho. Você tem que crer no teu coração que você é filho. Você tem que crer no teu coração que você tem uma herança. E você tem que confessar essa herança. E a partir do momento que você confessar essa herança, você vai começar a experimentar dessa herança de filho de Deus. E para finalizar, eu só queria ler um texto que está lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 28 ao 31. É um texto muito conhecido, a parábola do filho pródigo, mas prefiro mais falar a parábola do pai amoroso do que do filho rebelde. Mas está lá no versículo 28, diz assim: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas agora, quando veio esse, seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando com tudo, com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Mas agora eu queria que você prestasse atenção no versículo 31. Então o pai respondeu. Então Deus responde para mim e para você: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que Deus tem é seu. Você é filho, você é herdeiro e você tem direito de usufruir da herança do seu pai. Amém?
Esse é o pensamento que o nosso Pai, Deus, tem a respeito de nós, os seus filhos. Nós estamos sempre com Ele. Aqui percebe que o filho, ele sai, ele pega a herança dele e gasta tudo em coisa errada. Mas ele volta para o pai e ele continua sendo o filho do pai. E ele sabia que tudo que ele tinha era do pai para ele. Ele sempre esteve com o pai. E tudo o que o pai tinha era dele também. E eu queria agora te convidar a ficar de pé. E eu queria orar nesse sentido para que nós possamos, a partir de hoje, usufruir da nossa herança. Pegarmos a nossa nova identidade, que somos filhos de Deus. Ter em plena consciência que nós temos direito a uma herança. E essa herança está disponível para nós. E que nós possamos não simplesmente só crermos nessa herança, mas que nós possamos confessar essa herança para que essa herança seja desfrutada, usufruída, experimentada. Esse é o tempo que nós temos de usufruir da nossa herança. Amém? E eu queria orar a esse respeito. E eu tenho certeza que nós vamos agora. Como diz o texto ele é muito claro quando ele coloca um tempo. E o tempo é agora. O tempo dos filhos de Deus usufruírem da herança é agora. É agora. Amém? Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela é verdade para nós, seus filhos. Obrigado porque em Cristo Jesus agora nós somos cordeiros com Ele e podemos também ter acesso a essa herança, Senhor. E queremos agora nesse tempo que se chama hoje, agora, usufruir dessa herança. E queremos pegar agora, Pai, a Tua palavra, crer no nosso coração que essa palavra é verdade, que ela diz tudo a nosso respeito e que nós possamos a partir de agora confessarmos, declararmos essas palavras sobre todas as áreas das nossas vidas, para que nós possamos experimentar da Tua palavra, Senhor, experimentar da nossa herança, e esse é o tempo de experimentar da Tua herança. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos dá o verdadeiro conhecer do Teu amor. Muito obrigado porque nós podemos hoje, como filhos de Deus, Pai, quão bom é falar isso, que somos filhos do Senhor. Que nós possamos todos os dias se encher da Tua palavra, se encher do Teu conhecimento, que o Teu Espírito Santo nos preencha de tal maneira com a Tua palavra que nós não tenhamos mais espaço para coisas do mundo, espaço para coisas da terra, e sim somente para a nossa herança celestial, que está em Cristo Jesus, que está na Sua palavra, e nós vamos agora, a partir de agora, posicionados na nossa nova identidade de filhos de Deus, usufruirmos dessa herança, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Quero declarar que essa semente caiu em solo fértil. Ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar. Pai, não somos nós que convencemos as pessoas, mas sabemos que o Espírito Santo que habita na vida delas convencerá elas da verdade. E elas vão, Pai, usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para elas. Muito obrigado pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui, que disse sim para estar aqui, para ser também edificado pela Tua palavra, Senhor. E nós damos graças a Ti. Graças a Ti, ao Teu santo nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é digno e merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Que o Senhor nos conduza ainda hoje, Pai, nessa nova identidade. Espírito Santo, nos guie nessa nova identidade. Espírito Santo, nos guie na nossa herança. Espírito Santo, nos guie a experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, amém. Queria que você desse uma salva de palmas a Jesus Cristo, que é digno de louvor, de adoração. E agora eu também queria convidar que vocês permanecessem em pé, para que nós possamos, mais uma vez, louvar a Jesus. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Aleluia, glória a Deus.
A palavra é viva e eficaz. E ela não volta vazia. Ela penetra. E ela vai penetrar a vida de cada um. E vocês vão usufruir neste tempo que se chama hoje, dessa palavra que foi liberada sobre a vida de vocês. Amém? Vamos louvar a Jesus.